Olá, curiosos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre tecnologia, sobre o metaverso, a relação com a indústria cinematográfica, como por exemplo, a relação do metaverso com a série Black Mirror da Netflix e a Upload da Amazon Prime Video. Eu queria dar uma recapitulada, antes de entrar nessa explicação do metaverso, para a gente entender melhor como foi evoluindo ao longo dos anos o 3G, o 4G e o 5G. Mas antes eu já peço que você já se inscreva aí no canal, já deixa o seu like, deixa sua opinião nos comentários, compartilha o vídeo e acompanhe o vídeo até o final. Cada geração traz tecnologias mais avançadas em relação à anterior e as siglas ajudam a identificar essa evolução. Se tem uma verdade inquestionável sobre a tecnologia é que ela evolui e muito rápido. De tempos em tempos surge uma nova rede móvel que promove revolucionar as telecomunicações e entregar uma conexão da internet X vezes mais rápida para celulares, tablets e outros dispositivos. Foi assim com o 3G, depois com o 4G e agora estamos próximos de viver em um mundo conectado com 5G. Mas qual a diferença entre cada uma delas? Será que as evoluções são tão grandes assim? Primeiro, o que é o G de 3G, 4G e 5G? Ou seja, o G de 3G, 4G e 5G é de geração, ou seja, a terceira, quarta e quinta gerações das redes móveis. Basicamente, cada uma traz novidades e tecnologias diferentes em relação às anteriores, e as siglas ajudam a identificar essa evolução ao longo do tempo. Qual a diferença entre 3G, 4G e 5G? Para ficar mais fácil de entender a diferença, basta pensar nas diferentes gerações de um celular. A cada novo modelo, o fabricante apresenta melhorias em relação ao anterior. Por exemplo, na câmera, na tela, na capacidade de processamento, entre outros. 3G. O 3G é a terceira geração da rede móvel, lançada no começo dos anos 2000. Ela consolidou o acesso à internet pelos celulares, possibilitando o uso de redes sociais e e-mail, navegação em sites e troca de mensagens por aplicativos. No começo, a promessa era entregar uma velocidade de conexão de 144 kbps por segundo. Com as melhorias ao longo dos anos, entretanto, ela chegou a 42 megabits por segundo. Em lugares como melhor cobertura, uma velocidade de 368 vezes maior do que o prometido no início. No Brasil, por exemplo, a medida de velocidade do 3G em 2018 era de 8,82 megabits, segundo um relatório da empresa OpenSignal. Atualmente, o 3G está disponível praticamente em todos os municípios brasileiros, de acordo com o painel Cobertura Móvel da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. 4G. A quarta geração de rede móvel, o 4G começou a funcionar no início dos anos 2010 e trouxe melhorias significativas na velocidade de conexão, na capacidade de tráfego de dados e na estabilidade do sinal. Ou seja, você que gosta de assistir suas séries enquanto vai para o trabalho, deve agradecer ao 4G por isso. No Brasil, a velocidade média da internet móvel 4G em 2018 era 19,67 Mbps. Segundo o relatório da empresa OpenSignal, quase o dobro do 3G na época. Hoje, praticamente todos os municípios brasileiros têm cobertura 4G, de acordo com o painel Cobertura Móvel da Anatel. 5G. 5G é a quinta geração da rede móvel, que deve estar disponível em todas as capitais brasileiras até julho de 2022, segundo o Ministério das Comunicações. Uma das suas principais novidades é a velocidade, enquanto a média do 4G no país é de 19,8 Mbps
PS, o 5G pode chegar até 100 vezes mais do que isso, 10 gigabits por segundo. Os principais benefícios do 5G são: mais dispositivos podem se conectar ao mesmo tempo, garantindo mais aparelhos com internet funcionando, maior velocidade de conexão, facilitando a transferência de arquivos, a comunicação em tempo real e o consumo de vídeos, áudios e jogos eletrônicos em tempo real com alta qualidade. Maior capacidade de banda larga, possibilitando a transferência de arquivos pesados de forma mais rápida. Essas melhorias de conexão, velocidade e tempo de resposta devem facilitar o uso de tecnologias em carros autônomos, telemedicina e linhas de produção automatizadas em indústrias, por exemplo. Ou seja, são muitas as possibilidades que se abrem com a rede 5G. Cada nova geração de rede móvel traz evoluções em relação à anterior, como já foi falado, né? Com a 3G, por exemplo, era possível enviar mensagens usando a internet pelo celular. Já a 4G permitiu a transmissão de vídeo em tempo real de qualquer lugar com sinal. Com o 5G, será possível ter mais velocidade de internet e conectar muitos aparelhos à rede ao mesmo tempo, abrindo diversas possibilidades para pessoas e principalmente empresas e indústrias. Acredito que faremos uma transição e as pessoas deixarão de nos ver como uma empresa principalmente de mídia social para uma empresa do metaverso. Foi assim que Mark Zuckerberg, dono do Facebook, desenhou o futuro da sua empresa, que agora passará a se chamar Meta. A afirmação, feita em junho durante uma entrevista para o site especializado em tecnologia The Verge, já começou a ser colocada em prática. Além da mudança da identidade, a rede social divulgou recentemente um investimento de 50 milhões para construir o tal metaverso. O que é metaverso? Entenda o projeto que mudou o nome do Facebook. Empresa de Mark Zuckerberg é apenas uma das muitas a investir no metaverso. Veja perguntas e respostas sobre o mundo virtual, considerado o futuro da internet. Desde que Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome do Facebook para Meta, muito se tem debatido sobre o que é o metaverso, considerado o próximo capítulo da internet. Um mundo virtual onde as pessoas poderão interagir e realizar qualquer atividade, trabalhar, jogar, fazer compras, se divertir, é a mais recente aposta das gigantes da tecnologia e promete dar novos contornos à comunicação humana. Empresas como Microsoft e Roblox também estão investindo pesado para disputar uma fatia dessa próxima etapa da rede mundial, em que estaremos não apenas vendo os conteúdos, mas dentro deles. Temos algumas perguntas e respostas sobre o metaverso, para que você entenda o que é e como funciona o mundo virtual que pode tomar conta da internet nos próximos anos. Primeira pergunta: o que é o metaverso? O metaverso é um universo virtual, onde as pessoas vão interagir entre si por meio de avatares digitais. Esse mundo será criado a partir de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, criptomoedas e por aí vai. A ideia é que o metaverso seja uma espécie de internet 3D, onde comunicação, diversão e negócios existirão de forma imersiva e interoperável. A principal dificuldade para descrever esse universo está no fato de que ele ainda não existe, mas as gigantes de tecnologia estão investindo pesado para que isso mude em pouco tempo. O termo metaverso, metaverse em inglês, apareceu pela primeira vez em Snow Crash, livro de ficção científica escrito por Neal Stephenson em 1992. Nele, as pessoas usam o metaverso para escaparem de uma realidade distópica. Não é de hoje que essas e outras obras do autor têm servido de inspiração para o mundo real. Vale mencionar que Neal Stephenson trabalhou como consultor da Blue Origin
empresa de astronáutica de Jeff Bezos desde sua fundação até 2006. Atualmente, o novelista ocupa o cargo de futurista-chefe da empresa de realidade virtual Magic Leap. Segundo, como funciona o metaverso e o que é possível fazer lá? No futuro metaverso, as pessoas poderão reproduzir todos os aspectos da vida no mundo virtual. Em comunicação, a imprensa, na ocasião do anúncio da mudança de Facebook para Meta, Mark explicou o que será possível fazer no metaverso da seguinte forma: você será capaz de fazer quase tudo o que você possa imaginar. Reunir-se com amigos e família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, criar, bem como experiências completamente novas que realmente não se encaixam na forma como pensamos sobre computadores ou telefones hoje. Para dar exemplos concretos, suponha que você tem um avatar no metaverso da Meta. Esse avatar assiste a uma sessão de cinema e, ao sair, compra um livro em uma banca. Tudo virtualmente, é claro. O bilhete e o livro e as passagens, assim como todas as demais coisas, são pagas com criptomoedas. Mais tarde, ao entrar no Roblox, um amigo pede o livro digital emprestado e você concede o favor. Vale ressaltar, porém, que isso só será possível se todas as plataformas forem compatíveis entre si. Os avatares, os livros, os ingressos, tudo será mantido ao passar do Facebook para o Roblox, e daí para Microsoft Teams e então para o WhatsApp. Segundo a TechTudo, o mensageiro da Meta já está neste caminho. O vice-presidente da companhia, Andrew, revelou com exclusividade que uma espécie de WhatsApp 3D já está sendo desenvolvido. Nós estamos muito animados em trazer o WhatsApp para o metaverso. Ele faz parte do tecido social da vida cotidiana de muita gente. Seria ingênuo da minha parte pensar que um usuário colocaria o óculos VR na cabeça e, ao receber uma mensagem via WhatsApp, teria que retirar essa tela gigante para checar a informação numa tela diferente do smartphone, disse o executivo. Terceiro, metaverso e realidade virtual são a mesma coisa? A tecnologia é parte central no metaverso, uma vez que é ela quem vai garantir o transporte a esse outro mundo digital. Mas a realidade virtual não é tudo. A construção desse universo amplo e integrado dependerá de muitas outras tecnologias, incluindo criptomoedas e NFTs, que são os tokens não fungíveis. No Fortnite, as pessoas compram itens e skins que transformam o avatar em um personagem específico para ganhar status dentro do game. Há ainda pessoas que criam os itens digitais para ganhar dinheiro e marcas que decidem utilizar o game para vitrine. Quarto, qual a relação entre NFTs e o metaverso? NFT é um tipo de token baseado em blockchain e usado para provar a propriedade de itens digitais. A sigla vem do inglês, que traduzindo seria token não fungível, que deriva do fato de esses tokens certificarem a exclusividade e a originalidade dos objetos virtuais. Atualmente, os NFTs são mais conhecidos pelo seu emprego na compra de arte virtual, mas isso não significa que a tecnologia se restringe a essa finalidade. Os tokens não fungíveis poderão ser empregados para dar aos usuários acesso controlado a diversas plataformas, funcionando como uma chave de ingresso e trânsito no metaverso. Esse tipo de aplicação, inclusive, já tem sido feita no mundo real. A entrada para a NFT. Em uma conferência em 2019 que ocorreu anualmente sobre NFT, vendeu ingressos baseados em NFT. Dependendo do ticket, o espectador tinha direito a assistir às palestras, ter acesso a um jantar VIP e até exibir uma mensagem personalizada no outdoor da Times Square. Assim, o NFT tem sido visto como um dos principais meios pelos quais
o metaverso será viabilizado em termos econômicos. Quinto, o metaverso é um tipo de internet? Ele vai substituir a internet? Antes de mais nada, é preciso ter em mente que o metaverso é um projeto em fase inicial e que tudo o que se fala sobre ele são projeções. Essas especulações não partem do nada. Elas são elaboradas a partir de planos das gigantes de tecnologia, as empresas que agora o lideram e determinam o que é a internet. Ainda assim, o futuro da web está em disputa e o que será dela na próxima década é incerto. Para a maioria dos executivos, o metaverso será um complemento à internet atual e não o substituto. E ele será acessado não apenas por meio de dispositivos de realidade virtual, mas estará presente também no PC, celulares e consoles do videogame, à medida que ele vai disputar o lugar com a web convencional, porém, é sempre debatida. Em entrevista ao Washington Post, Tim Sweeney, CEO da Epic Games, definiu que a metaverso como um playground online seria uma espécie de playground online onde os usuários poderiam se juntar a amigos para jogar um jogo multiplayer, como Fortnite em um momento, assistir o filme via Netflix no outro e levar os amigos para um test drive em um carro novo feito exatamente da mesma forma no mundo real e no mundo virtual. Já Mark Zuckerberg defende que o metaverso irá muito além do entretenimento. Eu acho que o entretenimento vai ser grande parte disso, mas não acho que seja apenas jogos. Eu acho que este é um ambiente persistente, onde podemos estar juntos, o que eu acho que provavelmente vai se assemelhar a algum tipo de híbrido entre as plataformas sociais que vemos hoje, mas um ambiente onde você está incorporado nele, disse o CEO da Meta em entrevista ao site The Verge. O Facebook é a única empresa construindo o metaverso? A mudança de nome do Facebook para Meta certamente significa que esse novo universo virtual é o principal objetivo da companhia para o futuro. Antes mesmo de a nova marca ser oficialmente lançada, a empresa já havia anunciado um investimento de 50 milhões de dólares nos próximos 2 anos para a construção do metaverso. Mas o metaverso não é um projeto exclusivo da Meta. A Microsoft, por exemplo, anunciou a chegada de avatares 3D ao Teams. A novidade faz parte do recurso Mesh, que atualmente oferece ambientes de trabalho em realidade virtual e realidade aumentada para o Teams, mas que no futuro englobará outras ferramentas de produtividades da companhia. A The Sandbox, que se define como plataforma onde os criadores podem monetizar ativos de voxel e experiências de jogo no blockchain, exibe sua pretensão criar um metaverso logo na página inicial. Roblox, Epic Games, Decentraland, Unity, Amazon, Nvidia são apenas algumas das muitas outras gigantes que estão investindo nessa próxima fase da internet, na qual a conexão 5G ou talvez 6G será indispensável. Quais os problemas? Ainda há muitos entraves tecnológicos. Não há dispositivos pequenos e potentes o suficiente que sejam capazes de oferecer a experiência imaginada do metaverso. Não se sabe se as pessoas estarão realmente dispostas a vestir um acessório para entrar no mundo virtual. Os headsets de realidade virtual mais avançados custam a partir de $300, ou seja, em real, R$1.670 na cotação atual. E ainda não são sucessos de vendas ao redor do mundo. Em muitos países sequer são vendidos. Os ambientes digitais, com centenas ou milhares de pessoas, exigirão uma conexão com a internet melhor, algo que pode avançar com o 5G, que ainda está em seus primeiros passos ao redor do mundo. Além desses obstáculos, existem questões em aberto sobre o controle das interações nesse ambiente. Há anos, as redes sociais enfrentam um problema crescente com a moderação de conteúdo e a pressão por regulamentação e responsabilização
tem aumentado. Uma série de documentos vazados sugerem que o Facebook sabia da radicalização de usuários na rede social, mas demorou a tomar uma atitude, por exemplo. Em meio às notícias negativas, os investimentos no metaverso podem soar como uma tentativa de desviar os olhares do público para uma novidade. O Facebook, inclusive, não está nessa jogada à toa. Em 2014, a empresa comprou a Oculus, empresa que fabrica headsets de realidade virtual, por 2 bilhões de dólares e ainda busca recuperar esse investimento. Outras preocupações com o metaverso incluem a coleta dos dados dos usuários, algo já discutido na era dos smartphones, e com a possível vigilância constante. A desigualdade social também pode criar um ambiente elitizado. Os aparelhos ainda são caros e, em um recorte para o Brasil, ao menos 17 dos domicílios sem internet no Brasil sequer possuem internet. O número é maior nas regiões norte e nordeste. O metaverso vai mesmo virar realidade? Não é possível garantir que o metaverso se concretizará. Vários aspectos da tecnologia vigente precisam mudar para que esse mundo se torne realidade, incluindo a internet ultra rápida e de baixa latência. O atual 4G nos permite ficar conectados de qualquer lugar, mas não é capaz de lidar com o fluxo de dados de inúmeras plataformas de realidade aumentada e realidade virtual, sendo acessadas por bilhões de usuários simultaneamente. Outro desafio é garantir que as empresas efetivamente construam plataformas intercambiáveis e compatíveis. Se as grandes companhias oferecerem restrições quanto aos itens e experiências dos usuários oriundos de concorrentes, o metaverso como ele é pensado, atualmente nunca chegará a acontecer. Teremos, no máximo, vários metaversos independentes, mas não uma experiência virtual geral compartilhada por todos. O ponto crucial, porém, são as questões éticas que o metaverso traz consigo. O próprio Facebook está constantemente envolvido em escândalos de privacidade. O mais conhecido deles é o Cambridge Analytica, impactando inclusive campanhas eleitorais. Não é razoável pensar que a companhia conseguirá garantir a segurança dos dados pessoais de seus usuários, especialmente em um futuro no qual vai dispor de muito mais informações. Roger McNamee, um dos primeiros investidores da rede social e hoje ferrenho crítico ao Facebook, disse em entrevista à BBC que o Facebook deveria ter perdido o direito de fazer suas próprias escolhas. Um regulador deveria estar presente dando pré-aprovação para tudo que eles fazem. A quantidade de danos que eles causaram é incalculável. A série Black Mirror, de ficção científica, Black Mirror conquistou espaço na cultura pop graças ao retrato pouco lisonjeiro que faz de como a tecnologia afeta as relações modernas, realidades virtuais, acesso excessivo a memórias e a avaliação automática do valor de uma pessoa baseada nas ações dela são exemplos de tramas que já encontram eco no mundo real. Mas aos olhos de quem pesquisa temas correlatos dentro da academia, faz sentido essa história de "isso é muito Black Mirror"? A série produz uma aceleração do nosso presente, pega os impactos da tecnologia hoje e vai um passo ou dois à frente para discutir os problemas e implicações éticas dessa tecnologia, diz Christian, psicanalista e professor da USP. Ao longo das últimas semanas, Christian mediou uma série de debates no Espaço Itaú Cultural em São Paulo sobre essa encruzilhada a partir de ideias exploradas no programa. No último encontro, o episódio dissecado foi versão de testes, no inglês playtest, da terceira temporada. Nele, um turista chamado Cooper arruma um bico como testador de um novo tipo de videogame. A empresa fabricante do jogo de terror instala uma espécie de microcomputador chamado Cogumelo na nuca de Cooper, por onde é inserida uma inteligência artificial que vasculha os pensamentos do rapaz para encontrar seus traumas e fazer com que ele os veja ao vivo por meio de realidade aumentada.
Aos poucos, Cooper enlouquece, mas a verdadeira surpresa vem no final. Enquanto o cogumelo era instalado, o celular do rapaz tocou, o que interferiu com o processo e o matou. Na realidade, toda a experiência do episódio aconteceu durante 0,04 segundos na mente do próprio Cooper. Se pensarmos que o cérebro tem um parâmetro computacional de processamento, seria impossível acontecer tudo isso em 0,04 segundos. O cara queimaria. Diz Silvio Meira, professor emérito do Centro de Informática da UFPE e um dos fundadores do Instituto de Inovação César. No Recife, você gasta calorias enquanto está aprendendo algo. Sabe aquela história de que estudou até ficar de cabeça quente? Pois é, o cérebro precisa dissipar energia. Por mais que o Black Mirror se aproxime da realidade, a ficção ainda demanda certas abstrações em termos de precisão científica para aproveitar a série. Licenças científicas são tão permitidas quanto as poéticas. Dito isso, acho interessante sempre discutir a plausibilidade das hipóteses feitas e soluções encontradas por um autor do ponto de vista do que se conhece hoje, afirma o físico Jefferson, professor da UFRGS e criador do podcast Fronteiras da Ciência. Isso porque, como a série aborda um futuro próximo, há uma expectativa de que os avanços tecnológicos exibidos por ali se tornem acessíveis logo mais. Em toda a sua história, outro dos episódios analisados, um implante chamado grão, permita que as pessoas acessem e apaguem todas as memórias acumuladas na vida, nos mínimos detalhes. Em um patamar completamente distinto do apresentado em Black Mirror, há diversos experimentos científicos que mostram a possibilidade tanto de implementar memórias nas pessoas quanto de apagá-las. Nos Estados Unidos, por exemplo, há alguns hospitais que fazem estudos para interferir em determinadas regiões neurais onde estão memórias relacionadas ao PTSD, estresse de transtorno pós-traumático, de veteranos de guerra, afirma Meira. Perguntas importantes, ainda que seja preciso colocar os pés no chão na análise das inovações tecnológicas exibidas na série, é impossível negar que elas suscitam discussões importantes. No episódio Versão de Teste, por exemplo, há um questionamento sobre o que de fato é a realidade. A partir do momento em que um dispositivo é capaz de fazer com uma pessoa e só essa pessoa veja ou sinta determinada coisa, não seria aquilo parte da realidade dela, mesmo que ficção para o restante de nós? A gente vai chegar no ponto onde vai ter um videogame tão imersivo que na prática é indistinguível na realidade, e isso gera uma pergunta: o que é realidade? A sua é a mesma que a minha? A realidade percebida de uma pessoa que dorme na rua em São Paulo é muito diferente da minha, Silvio Meira, fundador do Instituto de Inovação César. No episódio em que os personagens têm acesso total à memória, por outro lado, fica claro o quanto é problemático a incapacidade de esquecer passagens do passado. Para fazer um paralelo com o mundo real, basta lembrar da quantidade de figura midiática que são julgadas por postagens em redes sociais ou declarações feitas anos antes. É como se não existisse passado, tudo é o presente. Assim, não há possibilidade de evolução ou melhora nos seres humanos. Outro reflexo disso é a constante busca pelo direito ao esquecimento de pessoas que entram na justiça para que determinados episódios de suas vidas não sejam acessadas em pesquisas na internet feitas no Google, por exemplo. Essas mudanças tecnológicas já nos têm afetado do ponto de vista psicológico, mas vão afetar mais radicalmente a cabeça daqueles que a gente chama de nativos digitais. Quem nasceu depois de 1995 vai ter uma vida de ponta a ponta filtrada por uma interface de tecnologia. Não temos como mensurar o impacto ainda. Vai provocar problemas que a gente nem sabe, segundo Christian, psicanalista e professor da USP. Por outro lado, em alguns casos das tecnologias descritas em Black Mirror,
São analogias de questões contemporâneas bastante reais e ainda mais assustadoras na prática. No episódio Engenharia Reversa, um grupo de soldados caça e mata uma raça estranha de monstrengos chamados por eles de baratas. Quando um desses monstros usa um dispositivo para interferir nos implantes cibernéticos de um soldado, ele percebe que os inimigos são na realidade humanos como ele. É uma dessensibilização com o próximo auxiliada com a tecnologia que facilita a matança de grupos sociais vistos como párias. É algo que já acontece na prática, sem a necessidade de qualquer implante. Em São Paulo, o número de mortes causadas por policiais civis e militares em serviço subiu 17% nos 4 primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. Foram 252 ao todo. Já no Rio de Janeiro, as mortes decorrentes de ações policiais atingiram um recorde histórico, 558. Vale lembrar o caso emblemático do músico Evaldo Rosa dos Santos, fuzilado com 80 tiros por soldados do exército enquanto estava a caminho de um chá de bebê. Nas grandes ficções científicas, como no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, a parte significativa não são as questões tecnológicas, diz Meira, são o substrato psicológico. Investimento em inovação, mas não podemos negar que a parte tecnológica é um dos atrativos de Black Mirror, certo? A fila de 45 horas para a abertura da primeira loja da empresa chinesa Xiaomi no Brasil é um exemplo da ânsia por novidades e inovações, mas por trás desses brinquedinhos há anos de pesquisas científicas. Não existe tecnologia sem ciência aplicada, e não existe ciência aplicada sem ciência básica, diz Jefferson. Por ciência básica, entenda-se pesquisas cujos resultados podem não ter um uso claro e imediato no Brasil. Uma parte significativa delas é feita, claro, de universidades públicas, que sofrem com recursos minguantes. Nesse ano, o CAPES, órgão subordinado ao Ministério da Educação, que atua no incentivo à pós-graduação, cortou 6,7% das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além disso, o MEC contingenciou em 30% o orçamento das universidades federais. É preciso entender que a ciência não é o acúmulo de respostas a descobertas feitas por acaso. O dinheiro de ciência é a fundo perdido. Vai saber se uma criança que nem nasceu desenvolve o teletransporte daqui a 100 anos a partir de algo que é estudado hoje, afirma o físico. O Estado precisa investir em ciência, caso contrário, a distopia do futuro pode ser causada não pelo excesso de tecnologia, mas pela falta dela. Upload, nova série explora realidade virtual com humor. A atração exclusiva do Amazon Prime Video, Upload, mostra uma nova versão da vida após a morte. A série de comédia marca o retorno de Greg Daniels, criador de The Office e Parks and Recreation, após anos afastado da TV. A série Upload é estrelada por Robbie Amell e Andy Allo. A série mistura elementos de ficção científica. A atração mostra a história de Nathan, um rapaz que após morrer em um acidente de carro, teve sua consciência resgatada a pedido da namorada. Suas memórias são carregadas no luxuoso mundo de realidade virtual chamada Lakeview, onde os moradores podem fazer tudo o que quiserem, até ter um cachorro falante. Todo esse ambiente é gerenciado por Nora. Ao longo da primeira temporada, os espectadores acompanham a jornada de adaptação do protagonista nesta nova fase da vida. Todos os 10 episódios de Upload estão disponíveis no Amazon Prime Video. A série estreou no dia 1º de maio de 2020 no Prime Video, sendo renovada para uma segunda temporada 7 dias depois. Em 2033, quando as pessoas morrem,
a consciência delas pode ser transferida para um ambiente de realidade virtual. Assim, elas vivem a eternidade em um espaço fantasioso e ainda podem ter contato com os vivos através da tecnologia. A diversidade do mundo cinematográfico nos faz explorar cada vez mais a imaginação do passado, presente e principalmente o futuro. O exemplo clássico do filme De Volta para o Futuro 2, de 1985, traz em seu enredo a viagem no tempo e alimenta mais a idealização de um novo mundo, com tecnologias avançadas e uma nova perspectiva, como na lendária viagem do personagem Marty McFly para 2015. Assim, para quem se diverte com o gênero ficção científica, o lançamento da série Upload, original da plataforma Amazon Prime, traz a essa visão futurística, a qual muitos filmes desse gênero apresentam o avanço tão grandioso da tecnologia que nos torna imortal. Mas, com essa fórmula, o seriado adotou um toque diferenciado, de comédia, em que um pós-vida não significa exatamente um paraíso ou um inferno. A comédia futurística tem uma mistura de gêneros que se desenrola com o passar da história do personagem principal, o Nathan. Mais ou menos a sinopse da série, Upload, em 2033, pessoas que estão próximas da morte podem fazer o upload em hotéis de realidade virtual de 6 empresas. Nora mora no Brooklyn e trabalha com atendimento ao cliente para o Lakeview, empresa de pós-vida digital. Quando Nathan, um programador playboy, sofre um acidente de carro, sua namorada faz o upload dele no mundo virtual de Nora. Dessa forma, se você deseja expandir sua visão sobre o futuro ou até mesmo um pós-vida virtual, Upload é a série certa para isso. Segundo eles, atrativos de Upload são a produção e o roteiro de Greg Daniels. Como dito, ele foi o criador de The Office e Parks and Recreation, ao lado de Michael, do The Good Place. Ambas as séries de humor são bastante elogiadas pelo público e pela crítica. Apesar de ter o piloto encomendado em 2017, a nova atração demorou mais do que o esperado para sair do papel, porque Greg Daniels estava envolvido na produção de outra série que terminou de produzir, a Space Force, comédia da Netflix, que vai ser estrelada por Steve Carell, o eterno Michael Scott de The Office. Metaverso, o que é a relação com cripto e como isso vai mudar a sua vida? Antes limitada aos filmes de ficção científica, o metaverso tem as criptomoedas e grandes empresas de tecnologias como aliados. O metaverso não é mais um termo limitado aos filmes de ficção científica. Quando a tecnologia muda nossas vidas, geralmente não é de um dia para o outro. A internet, os smartphones e a nuvem, por exemplo, vieram ao mundo precedidas por sua versão em filme de ficção. E é muito provável que novas tecnologias tenham esse potencial de modificar o cenário da vida cotidiana. Isso é o metaverso. Pense em um parque temático sem limitação de tamanho e criatividade. Depois imagine que você pode se mover harmoniosamente desse ambiente para um show de música virtual com milhares de outras pessoas, todas no mesmo universo digital. Isso poderá ser possível com essa nova fronteira tecnológica. Por que o metaverso é importante? Mesmo que o metaverso falhe em alcançar o que muitos esperam, ele pode mudar a forma que interagimos com o mundo digital. Uma experiência virtual coletiva poderia trazer novas oportunidades para criadores, gamers e artistas, assim como aconteceu com os NFTs, mas não apenas remodelando esse âmbito da economia, mas criando um novo. O mundo virtual do metaverso poderia se tornar uma própria indústria de trilhões de dólares, a primeira opção para entretenimento, comércio e, para alguns, até mesmo um local de trabalho. O metaverso não é descrito como uma extensão da internet, mas sim um sucessor, e está sendo construído a partir de blockchains e aplicativos descentralizados. O investidor de risco e ensaísta Matthew Ball
escreve que o metaverso irá se tornar a porta de entrada para a maior parte das experiências digitais, a chave para todas as experiências físicas e a próxima grande plataforma de trabalho. Ele acredita que o metaverso irá ser a força propulsora que irá criar uma nova geração de companhias, de forma similar com o que aconteceu a partir da popularização da internet, talvez de forma mais interessante. Isso poderia levar à queda dos líderes atuais da indústria, assim como vimos na ascensão das plataformas digitais. A entrada do Facebook no metaverso. No final de junho, Mark Zuckerberg disse a seus funcionários do Facebook que eles iriam trabalhar para ajudar a dar vida ao metaverso. A companhia designou um time de executivos para encabeçar o projeto com nomes importantes das áreas de produtos do Instagram e jogos no Facebook. Em uma entrevista para o The Verge, Mark definiu suas ambições quanto às possibilidades do metaverso. Discutiu a ideia de ambiente de trabalho virtuais, os quais ele apelidou de escritórios infinitos. Trabalhar com realidade virtual, segundo ele, proporciona melhorar nas atividades multitarefa e se reunir em um ambiente virtual do estilo do metaverso pode ser intrinsecamente mais colaborativo e produtivo. Chamadas no Zoom têm limitações evidentes e Mark diz que já prefere realizar suas reuniões em realidade virtual, se possível. O empresário ainda notou como o metaverso poderia promover soluções para a desigualdade social. Com base na pesquisa de ride-sharing, Zuckerberg aponta que a localização geográfica de uma pessoa está altamente correlacionada com suas oportunidades financeiras. A ideia que surgiu na sua cabeça é que conforme a tecnologia se desenvolve no âmbito virtual e de realidade aumentada, o trabalho remoto se torna mais efetivo e acessível. Zuckerberg também detalhou como o investimento do Facebook na tecnologia de realidade virtual irá nos levar para esse mundo. O Facebook atualmente possui a Oculus, fabricante dos fones de ouvido Quest VR, como já foi falado, enquanto a tecnologia de realidade virtual ainda tem um longo caminho pela frente. De acordo com o cofundador da gigante das redes sociais, os fones estariam preparados para funções no metaverso até o final da década. Outras gigantes da tecnologia investem no metaverso. Nenhuma empresa ou pessoa poderia controlar o metaverso, mas existem suspeitas de que o mundo tecnológico já estaria reivindicando sua participação no futuro do espaço. Google, Microsoft, Samsung e a Sony se uniram ao Facebook em um consórcio de empresas de tecnologia que buscam modelar o futuro da realidade experimental. Os videogames estão à frente de outras tecnologias do metaverso em muitos aspectos e podem continuar seu pioneirismo no espaço de diversas formas. Por muitos anos, os videogames se apoiaram no conceito da economia in-game, onde jogadores podem comprar e vender mercadorias que não possuem nenhum valor real fora do próprio universo do jogo. O exemplo mais recente é o jogo Fortnite, mas outro exemplo que manteve seu sucesso contínuo é o GTA V, que apesar de ter sido lançado há mais de 7 anos, obteve rendimento bruto de mais de $1 bilhão em 2020, graças a uma grande comunidade online que permanece ativa no universo do jogo. O metaverso visa conectar as economias in-game sobre o guarda-chuva da experiência virtual, diferentemente do mundo dos videogames. O metaverso não é baseado em objetivos. Nossa relação com ele será muito mais parecida com o modo que tratamos a internet do que algum tipo de jogo virtual onde interpretamos outros personagens, onde as criptomoedas se encaixam dentro do metaverso. Por trás das câmeras do metaverso existirá uma demanda para a entrega de identidades que não necessitem de permissões, serviços financeiros e trocas rápidas. Os dados terão de ser armazenados e disponibilizados para milhões, se não bilhões de pessoas. A resposta para esses problemas está na tecnologia de criptomoedas. Companhias como a Decentraland e a The Sandbox desenvolveram mundos virtuais que integram criptomoedas e assim os jogadores podem criar estruturas como cassino,
parques temáticos virtuais e monetizá-los. Na Decentraland, a moeda utilizada é a Mana e está disponível para compra em corretoras como a Coinbase. Existem ainda cassinos na Decentraland onde você pode apostar na Mana e os revendedores são pagos com a moeda para trabalhar. Os NFTs também terão um papel fundamental no metaverso, proporcionando às pessoas posse completa de seus personagens, itens do jogo e até mesmo terrenos virtuais. Um NFT da Decentraland foi vendido recentemente por mais de $900 mil, a maior venda até o momento. Eventualmente, será possível comprar e vender bens de diversos jogos e universos em mercados interoperáveis. Então, alguém poderá vender seu terreno virtual do mundo da Decentraland e utilizar o dinheiro para comprar skins do Fortnite. Por exemplo, as criptomoedas poderiam se tornar a única moeda corrente utilizada no metaverso, com todos os objetos virtuais e intangíveis sendo expressos pelas NFTs. Eu acho que as pessoas estão realmente surpresas pela quantidade de dinheiro que os jogadores gastam em ativos digitais. Centenas, milhares e provavelmente milhões de dólares gastos em ativos digitais, disse Arthur, o CEO e cofundador da The Sandbox. Eu acho que converter esses ativos em NFTs, criando uma economia baseada em NFTs, irá adicionar uma nova camada em cima da economia digital existente. Enquanto ninguém pode prever exatamente como o metaverso irá se parecer ou quando sua forma final irá chegar, a importância das criptomoedas para o seu crescimento é uma certeza. Conforme monitoramos o desenvolvimento de tecnologias como a realidade virtual e as formas que os líderes da indústria atual, como Facebook, estão se envolvendo, avanços na tecnologia blockchain e no setor de criptomoedas também terão um papel igualmente importante na formação do futuro do metaverso. Exemplos de metaversos. Para além dos exemplos de Matrix e a origem, mas também relacionado aos filmes, entre outros, há mais 2 exemplos. O mais antigo e mesmo anterior ao livro Snow Crash é o filme Disney Tron, uma odisseia eletrônica em 1982, no qual um programador cujo trabalho era criar jogos de computador é capturado pelo sistema de segurança da empresa na qual trabalhava e transportado para dentro de um dos jogos, onde ele passa a disputar os desafios presentes no game. Mais recente, no filme de 2018, Jogador Número 1, o protagonista que vive no ano de 2045 conecta-se ao universo de realidade virtual chamado Oasis, no qual experimenta situações diversas e bastante realistas e onde passa a viver uma trama que mistura a vida real e um desafio virtual. Ao explorarmos situações reais e práticas além da tela do cinema, exemplos também não faltam. Recentemente, o jogo Fortnite, juntamente com a cantora pop Ariana Grande, forneceram uma experiência imersiva aos jogadores, os quais, ao chegarem a um ponto de jogo, poderiam participar com seus avatares de uma apresentação da cantora e interagirem como se todos estivessem presentes nos cenários dos jogos. Não é a primeira vez que o jogo faz algo do tipo. Em outras ocasiões, marcas famosas usaram a plataforma para lançarem produtos e até a exibição de filmes e outros shows. O fundador da empresa Epic Games, que mantém o Fortnite, é um entusiasta do metaverso. Recentemente levantou $1 bilhão em uma rodada de investimentos para financiar seu projeto de metaverso. O grupo musical pop ABBA, que foi sucesso na década de 70, mas que havia terminado e há 40 anos não realizava um show, fará uma apresentação chamada ABBA Voyage em um espaço para 3.000 pessoas, mas eles não estarão fisicamente lá. Dezenas de câmeras, sensores, softwares de renderização 3D e potentes computadores se encarregarão de produzir imagens holográficas do quarteto e sob a aparência que eles tinham quando pararam, para os fãs que forem ao show. Pilotos da equipe de Fórmula 1, como a Mercedes
e a Ferrari fazem uso de simuladores que colocam os pilotos em situações muito próximas da realidade de qualquer pista de corrida, mas dentro das instalações das equipes. Nesses dois últimos exemplos, não temos um metaverso típico, mas talvez apenas projetos de realidade virtual bastante sofisticados. Uma vez que se diz não oficialmente que o simulador da Ferrari tenha custado 8 milhões de euros, a Zen Unity Software está desenvolvendo plataformas de serviços que vão permitir que as pessoas criem conteúdo especialmente para o metaverso. Outras gigantes conhecidas, como a Nvidia, Microsoft, Google e Facebook, estão desenvolvendo tecnologias envolvendo hardware e software e que permitirão criar seus próprios metaversos. No caso do Facebook, recentemente veio até mesmo um anúncio da mudança de nome da empresa que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp e que agora chama-se Meta e ostenta um logo que simboliza o infinito. Já acontecem por meio de aplicativos de trabalho remoto, nos quais usuários fazem uso de Oculus Quest 2, reuniões em que os participantes aparecem em uma sala de reunião virtual, mas como avatares deles mesmos. A quantia de 50 milhões de dólares foi destinada ao desenvolvimento do projeto de metaverso do Facebook e milhares de profissionais foram recrutados para integrarem no projeto. Zuckerberg não dá muitos detalhes sobre suas ideias ou como ele imagina que serão suas redes sociais sobre esse universo alternativo. Mas ao pensarmos nas tecnologias que sua empresa vem desenvolvendo, somadas a outras já existentes e conhecidas, os recursos de participação nas suas redes sociais devem ser mais fáceis, mas ao mesmo tempo mais ricos e sofisticados, bem como deve ser uma experiência mais imersiva. Aplicações, usos e possibilidades do metaverso não é apenas nas redes sociais ou no mundo dos games que o metaverso encontra terreno para se desenvolver. Muitas das nossas situações cotidianas serão possíveis em universos virtuais e alternativos. Considere um passeio ao shopping center, mas não o que é feito até hoje. Você pode ter toda a planta do prédio e das respectivas lojas com seus produtos dentro de um ambiente de realidade virtual e passear virtualmente, ver produtos, desejar em imagem 3D, ser atendido por um funcionário cuja representação é holográfica, ver como fica vestido uma determinada roupa por uma simulação e efetivar a compra por um processo de confirmação biométrica, tudo isso sentado à frente de seu notebook. Esse é um exemplo bastante simples, mas viável com o que já temos hoje, mas representa o que pode se tornar praticável a mais e mais pessoas em breve. Essas possibilidades foram abertas graças aos avanços tecnológicos como a conexão 5G, processadores cada vez mais potentes, o IPv6, inteligência artificial, machine learning e a internet das coisas. A disponibilidade e ampliação do cloud, a realidade virtual e realidade aumentada. A conciliação dessas e outras tecnologias, como por exemplo os implantes neurais aliadas ao grande poder de investimento das empresas mencionadas, podem fazer com que em um futuro não muito distante você nem precise usar mais smartphone ou notebook. Os seus pensamentos vão desencadear ações. Um óculos, alguns sensores, roupas inteligentes e equipamentos táteis vão permitir que ações corriqueiras do mundo real correspondam a consequências no mundo virtual. A sua última viagem de férias vai aparecer na sua rede social preferida de uma forma bem mais detalhada, bastando um OK dado por reconhecimento vocal. Isso porque os óculos captarão automaticamente todas as imagens, armazenarão na nuvem data, hora, temperatura, locais visitados, o que comeu no almoço e que passeio mais gostou serão automaticamente capturados e registrados. Quem sabe um amigo e parentes na mesma rede vejam tudo isso em tempo real, tal como se estivessem na viagem com você. E em vez do joinha, você os ouça comentando nos fones acoplados ao óculos, e em vez de um emoji, as pessoas sintam sensações produzidas por tecidos inteligentes presentes na roupa.
Além da ampliação das possibilidades e do que uma nova internet vai nos viabilizar, tendo os novos universos alternativos, muitas áreas podem serem beneficiadas, como a educação e a medicina, para citar apenas duas das mais relevantes. Apesar das possibilidades verdadeiramente empolgantes e que podem trazer contribuições realmente importantes, e não apenas no campo da diversão, também há preocupações e cuidados que precisam ser considerados. Mais do que a privacidade dos usuários e até mesmo a sua segurança estarão sob ameaça. Os riscos e ameaças da internet que conhecemos hoje ainda existirão e novos podem surgir e que vão depender do que está por vir. Se hoje a nomofobia e a dependência digital já são vistos como problemas sanitários importantes, qual não será nível de envolvimento que as pessoas terão em um ambiente ainda mais imersivo e real? Metaverso é a conjunção de tecnologias para produzir versões de universos virtuais, proporcionando experiências imersivas, coletivas e compartilhadas. Bom, pessoal, eu vou deixar aí nos comentários o link dos vídeos anteriores que eu falo sobre tecnologia que pode ajudar a entender o metaverso, né? Tem um vídeo bem interessante, né, que eu vou deixar o primeiro link, que é Projeto 2045, que a organização russa planeja tornar seres humanos imortais até 2045, né? É o projeto que eles têm, mas não se sabe se vão conseguir concluir até lá, porque nenhum passo foi concluído totalmente. Então, acompanhe aí embaixo. Primeiro passo, o avatar A. Segundo passo, o avatar B. Terceiro passo, o avatar C. E o quarto passo, o avatar D. Na verdade, eles planejaram o primeiro passo para iniciar em 2015 e terminar em 2020. O primeiro passo, o avatar A, que seria uma espécie de cópia robótica de um corpo humano com o cérebro real. Ou seja, eles querem transferir a consciência, né, humana para o robô, né, depois que o humano estiver morto. Então, eles começaram a trabalhar o avatar A, B e C junto, mas não concluíram nenhum totalmente, né, ainda estão em andamento. Bem, na minha opinião, não significa que eles vão concluir tudo até 2045, né? Até porque já estamos terminando 2021, praticamente em 2022. E também vou deixar o link do vídeo Filmes que Previram o Futuro, que foi outro vídeo que eu fiz anteriormente, onde eles abordaram esse tema de tecnologia desde aquela época, como por exemplo 2001, Uma Odisseia no Espaço, começa nos tempos pré-históricos, mas assim que chega ao futuro, o público atual pode notar muitas coisas reconhecíveis. Mostra tablets, videochamadas sendo usados. Também falo do filme Vingador do Futuro, de 1990, o filme que se passa em 2084. A cena em que o ator entra em uma perseguição de carro usando um táxi que dirige sozinho. Países como Reino Unido, Noruega e França e propõe o fim dos leves movidos a derivados de petróleo. Carros a gasolina e diesel serão proibidos até 2030. Você ainda que não é inscrito, já clica aí no botãozinho vermelho, já faça sua inscrição, já deixa o seu like, já deixa sua opinião nos comentários, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo.